dia, boa tarde e boa noite a todos os participantes do mundo todo e boas-vindas aos nossos palestrantes. Eu sou a Nina Hartung e eu trabalho no time de desenvolvimento na Secretaria Global do ICLEI. Este ano, no Daring Cities, eu tenho o prazer de facilitar a sessão de hoje chamada Quem recebe o quê em um desastre climático? Ideias sobre seguros e financiamento para desastres na América Latina e no Caribe. Primeiro, eu gostaria de fazer alguns anúncios. Como vocês podem ver, vocês estão todos mutados, mas vocês ainda vão ter a oportunidade de fazer as suas perguntas para os apresentadores através da sessão de perguntas e respostas do Q&A do Zoom. E ao final nós vamos responder as suas perguntas durante a sessão de perguntas e respostas. Também queremos informar que este evento vai ser gravado e a gravação vai ser compartilhada no site do Daring Cities. Isso é para garantir que os participantes de diferentes fusos horários possam se beneficiar das ideias da sessão de hoje. Nós também estamos felizes de dizer que temos interpretação em português e espanhol, e vocês podem encontrar um botão na parte de baixo do Zoom chamado Interpretação. Se você clicar nesse botão, você vai encontrar os idiomas disponíveis e ouvir em inglês, espanhol ou português. Os participantes que não selecionarem um canal vão ouvir o palco, o idioma que estiver sendo falado naquele momento. Então, por favor, escolha o idioma preferido. Hoje, o mundo enfrenta uma realidade desafiadora em que as consequências das mudanças climáticas são iminentes e alarmantes, e neste contexto, a demanda para mecanismos robustos e instrumentos inovadores de financiamento para lidar com o risco climático são urgentes, e nós nunca, ao lidar com isso, nós reconhecemos que algumas regiões, especialmente a América Latina e o Caribe, enfrentam a principal parte dos desastres relacionados ao clima, e esses eventos afetam as vidas e uma dimensão que às vezes não é dada atenção, que é o gênero. E após um desastre, a resposta está conectada com as normas de gênero, e a resposta é importante fazer um financiamento e seguros conscientes de risco, que reconheça o diferencial, as vulnerabilidades diferenciais em relação ao gênero para desastres, devido à dinâmica de comportamentos construídos socialmente. E à medida que o mundo lida com esses desafios, os governos locais e regionais, motivados pela conscientização sobre essas disparidades, surgem como atores para abordar a inclusividade para o manejo de riscos de desastres, mas traduzir esse interesse em ações concretas requer mais do que um desejo por mudanças e necessita as ferramentas corretas e recursos corretos e a mentalidade correta para determinar um ponto de partida apropriado. E é isso que esta sessão de hoje pretende fazer. Primeiro vamos ouvir de um representante de uma cidade da América Latina abordando essa discrepância antes de passar para a próxima parte da nossa sessão, que vai cobrir os 3 pilares do AD, a significância de levantar conscientização, coletar dados cruciais e emitir diretivas sensíveis ao gênero para políticas e modelos para seguros e financiamentos de risco. E nessa sessão nós temos o prazer de ter 3 especialistas que vão falar sobre esses pilares. E, finalmente, nosso palestrante final vai apresentar um exemplo de um projeto da ICLEI na América Latina e no Caribe que está implementando considerações de gênero no seu trabalho. Ao final dessa sessão, os governos locais vão ganhar ideias práticas e ferramentas para incluir considerações de gênero em suas tentativas de financiamento de gênero e seguro, financiamento contra desastres e seguros. Mas primeiro gostaríamos de usar essa oportunidade para saber mais de vocês através de uma pesquisa no Slido. Vamos fazer 3 perguntas para entender como o nosso público considera
seguros e financiamento para risco climático e desastres conscientes de gênero. Vocês podem escanear esse código QR Code na tela ou entrar direto no Slido com o número que está na tela. E a primeira pergunta que fazemos é: qual você acha que é o principal desafio para os governos locais implementarem financiamento e seguros para risco climático e desastres conscientes de gênero? Então, em uma palavra, a resposta, por favor. Okay. Starting to see some answers trickling in. Estamos vendo algumas respostas surgindo. Representação, equidade, representação, dados, conscientização, financiamento, prioridades, entendimento, dados precisos, know-how. São ótimas respostas. Então, obrigado a todos que responderam. Temos que avançar então para a próxima pergunta, que é: qual você considera ser um benefício-chave para governos locais com relação a financiamentos e seguros para risco climático e desastres sensíveis a gênero? Uma palavra, por favor. Proteção, recuperação rápida, resiliência, subsistência, melhor segurança, estabilidade, equidade novamente. Excelente. Essas são ótimas respostas. Novamente, obrigado a todos e eu gostaria de poder ver mais respostas de vocês, mas nós precisamos continuar e avançar com as apresentações de hoje. Então, voltando aos nossos slides, eu tenho a honra de apresentar nossa keynote, Maria Eduarda Campos. Maria Eduarda tem uma formação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco e em administração pela mesma universidade, com especialização em direito urbano e ambiental. Ela foi secretária de habitação para a cidade do Recife de 2021 até 2023. E ela atua como coordenadora de políticas de habitação e risco em Recife, no Brasil, na prefeitura de Recife. E ela vai nos inspirar hoje com um exemplo sobre o que uma cidade da América Latina está fazendo para incluir políticas conscientes de gênero para risco climático. E vamos saber o que o Brasil está fazendo para promover o desenvolvimento urbano e garantir um acesso com equidade a recursos e oportunidades para todos os seus residentes. Maria Eduarda, por favor. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar falando sobre a minha cidade, sobre Recife, e sobre esse programa que estamos criando em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, chamado Promorar. E ele é um programa de requalificação e resiliência em áreas de vulnerabilidade socioambiental do Recife. Pode passar para o próximo, por favor.
Então, eu acho que a gente trouxe essa imagem para situar um pouco a cidade, né? Então, assim, na América Latina, no país, é um dos pontos mais próximos do continente africano e também da Europa. Então, há 500 anos atrás, a gente teve uma colonização portuguesa e em Recife, especialmente, tivemos também um período holandês. Durante 15 anos, durou esse período, então, que teve muitos reflexos na questão de urbanização, na questão das construções, em várias pontes que foram feitas, a exemplo de Amsterdã. Então, assim, a gente tem na cidade também essa característica, por ser uma cidade que nasceu de um porto no área estuarina. Então, temos uma população de quase 1,5 milhão de habitantes em apenas 280 quilômetros quadrados, então é a capital mais densa do país e é uma das cidades no mundo mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas e que também acho que vale ressaltar que 61% das habitações estão localizadas em comunidades de interesse social, nas áreas mais pobres da cidade. E temos um déficit habitacional de 70 mil moradias. Pode passar, por favor. Próximo. E aí a gente traz essas duas imagens para mostrar como a cidade tem os contrastes entre planície e morros. Então, essas imagens mostram a densidade e a precariedade e a vulnerabilidade de muitas moradias, de muitas famílias. Pode ir para o próximo, por favor. Mas também a gente tem uma cidade que a gente chama de cidade de contrastes, que a gente tem um patrimônio histórico riquíssimo, um patrimônio cultural, paisagístico. Essa imagem à direita é do Marco Zero da cidade, onde a cidade nasceu. E na foto maior à esquerda mostra que essas comunidades de interesse social estão em todos os bairros da cidade, não são somente na periferia, elas estão nas áreas mais nobres da cidade, e isso é reflexo de uma decisão que foi tomada há 40 anos atrás, no nosso plano diretor, na nossa legislação urbanística, que foi de proteger essas comunidades com um limite, e a gente passou a chamá-las de ZEIs, de Zonas Especiais de Interesse Social. E depois outras cidades do país também fizeram, que foi uma forma que foi encontrada há 40 anos para combater a gentrificação em nossa cidade. Pode passar próximo. Continuando, mostrar algumas imagens sobre a desigualdade. Então, nessa proximidade, a gente tem em Recife a característica, essas construções em palafitas, que com esse programa que a gente está criando para morar, a gente está tentando combater em várias dessas comunidades esse tipo de habitação, que é bastante precária, e trazer um número também que, em relação ao índice Gini, que se o Brasil chegou, né, na última edição a 0,49, o Recife é muito mais desigual do que o Brasil. Então, ele está em quase 0,7, igual a vários países que ainda estão precisando de muito, muito desenvolvimento nessa área social. Então, a gente tem uma missão dentro desse programa novo de combater essa desigualdade e a gente vai estruturar e vai mostrar um pouco como a gente está fazendo isso. Pode passar, próximo. Nessas comunidades de interesse social, a gente tem mapeadas desde 2014 545. Então, essas imagens que a gente vê em muitas das nossas comunidades, pode passar. E a gente tem um marco que aconteceu, um desastre climático, no ano passado, em maio, no mês de maio, que a gente teve, ele foi chamado, né, de Ondas de Leste, e a gente teve, numa semana, mais do que o dobro esperado para chover no mês inteiro. Então, a gente teve mais de 50 mil imóveis impactados de alguma forma. Como eu falei no início, a gente teve tanto deslizamentos como inundações e também alagamentos em outras áreas. E a gente teve mais de 3.500 pessoas desabrigadas, o que a gente teve que pagar em torno de $600 para cada família desabrigada como um auxílio emergencial. E dentre outros projetos também, e a gente passou também a gastar mais do que o previsto com contenção de encostas, que a gente já vinha fazendo de forma bastante significativa, mas teve que praticamente multiplicar por 5 esses recursos no último ano. Pode passar para o próximo. Esses são o que saiu na imprensa, né, internacional sobre esse desastre que aconteceu aqui em Recife no ano passado. Pode passar, próximo. E algumas imagens do que aconteceu em nossa cidade. Então, a gente já vinha conversando com o Banco Interamericano para essa captação, para a requalificação de áreas precárias,
na verdade, era a urbanização integrada de todas essas áreas, mas a gente teve que incluir um grande componente no programa de resiliência, depois desse ocorrido do ano passado. Pode passar, por favor. Então, nasceu o Promorar Recife, é um programa que vai ter uma execução de 6 anos, aproximadamente, a gente assinou o contrato em maio, agora deste ano, de 250 milhões de dólares, e foi um programa considerado um programa muito rápido, a gente conseguiu em um ano estruturar ele todo, essa captação, e é um programa que vai focar bastante em resiliência. Pode passar. Os objetivos principais são melhorar as condições de habitabilidade em nossa cidade e a qualidade de vida, e principalmente nessas áreas mais vulneráveis, e a gente está chamando de vulnerabilidade socioambiental, então não só social, mas também essas comunidades ribeirinhas que estão mais próximas dos rios, ou também áreas de encostas. E dentre os objetivos específicos são urbanizar essas áreas, diminuir o risco de alagamentos e deslizamentos, mas também combater o déficit habitacional, que desde o início da apresentação eu falei que era bem representativo em nossa cidade. Pode passar o próximo, por favor. A estruturação do programa está em 3 eixos, então a gente tem o primeiro eixo de urbanização, que a gente pretende atuar em 40 comunidades. Um segundo componente de infraestrutura resiliente, que a gente vai trabalhar na bacia de um rio chamado Tegipió, aqui da cidade, então, com estudos e com macrodrenagem e soluções, por exemplo, de parques alagáveis, dentre outras, que estão sendo estudadas. E no componente 3, que é o componente que eu estou na coordenação, é o componente de prevenção. Então, ele fala de inovação na política habitacional e também no enfrentamento a riscos climáticos. Pode passar para o próximo. A gente trouxe aqui alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dos principais que a gente está atendendo ou que está criando metas dentro do programa, mas a gente pretende atender a mais do que esses. Pode passar, por favor. E a gente não tinha como fazer isso sem participação social. Então, a gente fez uma estruturação e a gente iniciou pela comunicação social, pela escuta, em algumas das comunidades que já ingressaram no programa, com um momento de aproximação, com um momento de cocriação. A gente está criando oficinas específicas por grupo, por mulheres, específicas com crianças. Eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. Pode passar um pouco. E os projetos, então, estão sendo discutidos antes, levantado todas as necessidades da comunidade para depois a equipe de arquitetura e engenharia desenvolver o projeto. Então, essas são algumas imagens deste ano de oficinas que a gente realizou com mulheres. Pode passar, por favor. E aqui, falando agora da prevenção, então a gente pretende, desse programa, a gente alocou recursos para a criação de 3 sistemas. Então, um sistema de gestão e monitoramento de riscos climáticos com a compra de diversos equipamentos, e a gente instaurou nesse ano um centro de operações, que já começou a funcionar, e nas chuvas do inverno desse ano, a gente já teve atuação, e foi muito importante para ter essa integração entre os diversos órgãos e entre os diversos entes também, o ente estadual e federal também. Também vamos criar um sistema de gestão de dados urbanos, habitacionais e socioambientais, e talvez que seja o mais desafiador, que é o desenvolvimento de um sistema automatizado para controle urbano. A gente está também iniciando os estudos para descobrir qual é a melhor forma de fazer isso para Recife. Pode passar, por favor. E a gente agora vai falar de equidade de gênero. Então, no nosso plano diretor urbanístico, ele traz como princípios o desenvolvimento sustentável, a função socioambiental da cidade e também da propriedade, e traz também como destaque a busca da equidade de gênero. Pode passar, por favor. Aí. E aí é importante a gente ressaltar essa perspectiva, essa diferença de vivenciar a cidade de um homem para uma mulher. Então, um espaço que pode ser seguro, que o homem se sinta seguro, a mulher pode não se sentir. Então, a gente sabe que nesses projetos que a gente está desenvolvendo, arquitetônicos, urbanísticos e até mesmo de infraestrutura, a gente tem que combater essas desigualdades socioespaciais. E a gente tem que ter um momento que está sendo muito importante de escuta. Então, a gente tem feito com as mulheres em cada bairro, em cada comunidade, caminhadas durante o dia, caminhadas durante a noite, para tentar entender o que é esse espaço territorial e como a gente efetivamente pode trabalhar para alocar melhor esses recursos deste programa.
Pode passar, por favor. E em outro artigo também do mesmo plano diretor, a gente fala também da considerar a perspectiva de gênero na formulação de programas e ações de provisão habitacional. Desculpe, voltando aqui. E então, considerando essa perspectiva de gênero, né, que nessa nossa legislação ambiental urbanística já traz, a gente tem trabalhado com a titulação de posse da terra e de propriedade e de unidades habitacionais em favor das mulheres. Então, a gente prioritariamente já trabalha há vários anos na nossa cidade em titular esses imóveis em nome das mulheres. Pode passar, por favor. E também, no início do programa, agora em maio, no mês seguinte, nós instituímos um grupo de trabalho do Promorar, foi o primeiro grupo de trabalho instituído, que vai ser focado em gênero e diversidade, porque a gente está entendendo que é uma pauta que a gente quer transversal em todos os componentes do programa, em todas as ações que o programa vai ter, e por achar que é tão importante, a gente colocou, inclusive, como indicador de resultado do próprio programa com o banco, com o agente financeiro, de que a gente vai ser medido e avaliado também em relação aos resultados que a gente apresentar nos indicadores de gênero e diversidade, nas alterações que a gente vai fazer nisso. E essas propostas de desenho urbano que também façam uma interseccionalidade entre gênero e primeira infância. Pode passar, por favor. Estamos iniciando também, através do Promorar, um programa de locação social, que a gente, inclusive, já foi iniciada a licitação para a contratação de uma gerenciadora social para nos ajudar nesse programa, mas é um assunto que já é falado em muitos países, principalmente do norte, que é trazer a locação como solução habitacional. Então, através de uma política de voucher, a gente está colocando esses contratos prioritariamente também em nome das mulheres e priorizando, além de mulheres, idosos, pessoas com deficiência, famílias uniparentais com crianças, que a gente sabe que a grande maioria vão ser chefiadas por mulheres, e também inovando, trazendo também uma priorização para mulheres em situação de violência doméstica. Pode passar, por favor. E isso a gente também, além disso tudo, a gente vai atuar também. So sorry to interrupt you, but could you kindly begin wrapping up your Perdão presentation? interromper, mas você poderia finalizar a sua apresentação? Sim, estamos no penúltimo slide. Obrigada. Serão nesses cursos cerca de 1.000 mulheres serão incluídas nesse processo de inclusão produtiva e a gente pretende avançar muito na área de empreendedorismo e também na área de construção civil, cursos específicos para mulheres. Pode passar, por favor. E esse é o último. E, por fim, falar também de cursos específicos para a defesa civil. Então, a gente já tem 12 mulheres formadas e a gente pretende, nos próximos 6 anos, formar mais 500. Então, pode passar, por favor. E falar um pouco do que o Empodera Clima colocou em 2021, que as cidades brasileiras que querem ser resilientes ao clima não podem ignorar o recorte de gênero. Então, a gente sabe que em nossa cidade a desigualdade climática é principalmente com as mulheres, e em Recife também tem raça. Então, também nas mulheres negras, a gente já tem dados que também são muito mais vulneráveis. Obrigada. Eu deixei aqui também no próximo slide o site do programa, se alguém quiser acessar. Com isso, finalizo a apresentação. Obrigada. Thank you very, very much, Maria Eduarda, for your inspiring presentation. Muito obrigado, Maria Eduarda, pela sua apresentação. Eu acho que realmente ela define o tom para essa sessão de hoje. Foi fascinante saber mais sobre a cidade de Recife e os desafios enfrentados com relação à densidade urbana e à precariedade e como vocês estão respondendo a isto. Está bem claro que vocês já tiveram que enfrentar o impacto do aumento dos desastres naturais devido a mudanças climáticas e vocês identificaram a necessidade de resiliência e em apenas um ano conseguiram alocar fundos, levantar fundos para esse programa Promorar.
E nós sabemos que existe um desafio de disponibilidade, e é muito inspirante ouvir o seu exercício para mapear essas 545 comunidades, para melhorar o entendimento sobre a precariedade local. Representação foi uma questão chave. Nós vimos através do exercício do Slido, então foi muito bom ouvir sobre o processo de cocriação em que vocês foram pioneiros com esse programa. E considerando a perspectiva de gênero e os aspectos subjacentes do programa e a titularidade da propriedade, é um impacto crucial em direção à resiliência e igualdade. Então, ter um KPI relacionado a gênero e diversidade garante a sua prioritização. E claramente essa é uma apresentação muito inspiradora que toca em muitas das áreas-chave dessa sessão. E eu gostaria muito de agradecê-la por apresentar um exemplo tangível sobre o qual nós podemos construir. E eu desejo muito sucesso na próxima fase desse projeto, especialmente com relação à inovação e mitigação de desastres climáticos. E agora vamos passar para a próxima sessão. Vamos discutir os 3 pilares do que nós consideramos importante para implementar considerações de gênero para financiamentos e seguros para risco climático e desastres para governos locais. E o primeiro é o pilar de conscientização. E para isso nós fizemos a pergunta: por que capacitação e conscientização é necessária para engajar o público, e quais são as lacunas e quais são as abordagens orientadas a soluções? Então, para isso, vamos ouvir a próxima apresentadora, Letícia Gonçalves. Ela é uma consultora em financiamento de risco, já há 2 décadas trabalhando no setor de seguros e recentemente trabalhando com um foco em gênero e empoderamento econômico de mulheres. Ela está concluindo seu doutorado em políticas públicas pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e desde junho de 2020 a Letícia tem dado suporte ao Escritório Regional da América Latina e o Caribe dentro do Programa Mundial de Alimentos, e ela trabalha com escritórios regionais para a implementação de instrumento CDRFI, e as suas conquistas acadêmicas incluem uma formação em Direito no Brasil, especialização em Administração Estratégica pela UFMG e um mestrado em Estudos da Paz, Desenvolvimento e Transformação de Conflitos da Universidade de Innsbruck, na Áustria. Letícia, você tem o microfone. Thank you, Anina. Thank you so much for the introduction. I don't know if we can move the slides, please. Muito obrigado pela apresentação. Bueno, entonces, un prazer hablar a todos. Voy a hablar español para tener un poco equidad en las presentaciones. Solo una breve introducción. No sé si, if the next slide, please. Vou falar em espanhol, então, para fazer um equilíbrio entre as apresentações, quero mostrar como o WFP incorpora esses seguros, inclui esses seguros para considerar a frequência, né, intencional, e esses seguros paramétricos que são fundamentais nos seguros do WFP, tanto em nível micro, médio e macro. Por isso eu vou apresentar alguns exemplos, porque os seguros são uma ferramenta, não resolvem todos os problemas, mas são uma ferramenta muito importante quando falamos de resiliência. Próximo slide. Hoje eu vou apresentar o exemplo que nós temos de Nicarágua. Esse exemplo é muito interessante porque nós temos um seguro macro ali e também um seguro micro, que na verdade também vamos passar ele para médio. Então aqui temos uma abordagem por fases e é muito importante na WFP, nós trabalhamos muito assim e é muito importante a adesão do governo. A capacitação interna também das entidades oficiais do país, e esses programas estão em fase de expansão na Nicarágua nesse momento. Aqui podemos ver que temos um projeto macro que começou em 2022, um seguro macro, e um micro seguro que começou em 2021, que é um piloto ainda pequeno. Nós trabalhamos com associações, cooperativas, com uma abordagem muito forte de gênero, mas ainda estamos ampliando esse seguro, e esse ano vamos começar com o seguro paramétrico
de tamanho médio com as cooperativas. Então, o que estamos tentando é incluir também as prefeituras, porque temos exemplos interessantes de prefeituras com boas ações na Guatemala, por exemplo. Aqui vou explicar um pouquinho como é a nossa abordagem macro. Como um WFP, nós o que fazemos é oferecer ao governo um top-up e com isso geramos um aumento na policy. Quando temos algum elemento coberto, depois eu vou falar um pouquinho disso, em julho do ano passado passou o ERECA, por exemplo, então eles receberam um pagamento de QIF. E o que temos na Nicarágua, então, é que o governo passa em PMA um valor proporcional ao valor do aumento dessa apólice. Então, dessa forma, nós conseguimos dar apoio nesses casos. A BBA é uma agência humanitária das Nações Unidas, então é uma forma que temos de aumentar o apoio depois do evento climático. E eu faço um parêntese, a Nicarágua foi o primeiro país na Centro-América a assinar o COICUIF, porque antes tínhamos só um país, então desde 2016 a Nicarágua já tem uma apólice, um seguro. Então, muitas pessoas podem perguntar por que estamos trabalhando com o governo, que é algo que já existia, mas nós pensamos que essas soluções são uma forma que nós temos de chegar até as comunidades de pessoas vulneráveis com um financiamento pré-estabelecido, que foi o que nós falamos no início. Como podemos reagir rapidamente a esses eventos e, assim, chegar nas pessoas atingidas? Então, aqui temos um esquema de como nós trabalhamos. Esse ano nós incluímos um elemento muito interessante que é reservar aqui nesse primeiro quadro uma parte do payout. Se temos um pagamento pelo seguro, uma parte vai para serviços meteorológicos, agências de emergência, para que se restabeleçam rapidamente com as suas capacidades de resposta e geração de dados. Isso foi um acordo que fizemos com o governo da Nicarágua, porque se houver um pagamento, isso vai ser revertido para eles, nesse sentido. E temos uma troca de interagências também, isso foi muito importante. Trabalhamos não só com o Ministério da Fazenda, mas também trabalhamos com outros agentes do governo para discutir o plano de resposta em caso de que houvesse um evento, que foi o caso que aconteceu. Então, aqui vamos ver o que aconteceu. Nós assinamos esse acordo com essa apólice com o governo em maio, porque o governo é o que tem essa apólice com CRIF, e o evento climático foi em outubro. Isso gerou quase 9 milhões de pagamento para o governo e o PBA foi de 640 mil, proporcional ao top-up. E como foi implementado isso? Foram diferentes fases de implementação. Num primeiro momento, nós implementamos na alimentação escolar, porque é um papel muito importante que tem a DMA, que é a alimentação escolar. Então, durante 60 dias, nós dobramos a alimentação para as crianças, demos uma refeição a mais, e eles também podiam levar viandas para casa para que fosse usado pelos pais, pelos irmãos também menores, etc. Depois foi trabalhar com as árvores que são destruídas, né? Fizemos um replantio e também começamos hortas nas escolas, começando ou melhorando o que já existia. Também tivemos uma transferência de dinheiro à vista para apoiar uma reativação da economia, do trabalho, porque todos foram atingidos pelo furacão. E também reservamos 70 mil dólares como uma previsão para o prêmio do seguro desse ano, né, que está acontecendo agora. Então, agora falando bem rapidinho do seguro que é micro. Nós trabalhamos com comunidades, principalmente cooperativas de produtores, porque o Nicarágua, a PMA, trabalha muito com cooperativas, e então fazemos esse trabalho. Pensamos como apoiar eles para que eles possam também continuar avançando com resiliência depois desses eventos. E é interessante ver que no microseguro nós temos uma cobertura para estiagem, por exemplo, e no macroseguro não. Então, assim, podemos usar um produto complementando o outro. Ano passado, por exemplo, nós tivemos pagamentos e suportes a 31 famílias por chuva, por alagamento, por pragas também.
e alguns outros fatores. E isso já gerou para nós uma forma de entender que conseguimos apoiar realmente as pessoas assim, estamos procurando formas de aumentar isso, falando com o governo, para pensar isso em nível municipal ou médio, um pouco maior, para ver como podemos implementar. E agora, para terminar rapidinho, as lições que aprendemos. Primeiro, eu acho que ficou muito claro para nós. É muito importante que os governos estejam envolvidos, porque os governos conhecem, são os que mais conhecem os riscos e vulnerabilidades de cada região. Então, é muito importante que tudo que nós fizermos, seja feito, junto ao governo, e que as estratégias sejam desenvolvidas também com o governo. Não temos uma ferramenta única que vai solucionar todos os problemas e por isso nós trabalhamos com diferentes formas. Também temos que implementar créditos de contingência. Temos outras ferramentas que não são apenas seguros que o governo também deveria administrar. Também esse desenvolvimento por fases é muito importante, e isso é importante porque não tem um evento único, uma ferramenta única. Assim como dizemos que o seguro não é a solução para a mudança climática. O seguro pode promover mudanças, promover formas mais sustentáveis de gestão de cultivos, de plantios ou acesso a créditos, mas o seguro não é a solução, nós sabemos. E geração de evidência também, porque às vezes é muito difícil quando falamos de um projeto macro, por exemplo, é mais difícil, por exemplo, quanto a gênero, saber quantas mulheres e quantos homens foram beneficiários do apoio, mas como trabalhamos muito com a parte de proteção social, nós queremos essa ponte porque os governos estão muito preocupados com esse ponto de geração de dados. Então, por outro lado, em microseguros sempre temos essa consciência e essa informação clara de procurar uma igualdade de gênero. No próximo slide, então, vou deixar alguns links de algumas publicações relevantes sobre a região. Próximo, aqui. Acho que vocês vão receber esse material depois, esse slide. Aqui vocês têm links diferentes, podem fazer, clique. E aqui temos por país diferentes programas e estratégias. Se quiserem mais informações, estou à disposição. Muito obrigado. For that extremely informative presentation, Leticia. Indeed, Muito obrigado por essa apresentação, muito informativa. Foi muito bom ver a abordagem macro do PMA e seguros são realmente uma ferramenta crucial para garantir resiliência. Isso requer uma colaboração entre diferentes setores e um papel ativo do governo, especialmente para alcançar grupos marginalizados. E além de apenas trabalhar com instituições, parece que a abordagem do PMA inclui o fortalecimento das comunidades para melhorar os planos de resposta. Então, muito obrigado por trazer atenção a essa resposta de múltiplos níveis que é necessária nesses eventos, como o ciclone tropical Julia e que incluindo, por exemplo, o fornecimento de alimentos e coisas como plantar árvores e aspectos econômicos. Nós podemos dizer que o seguro micro é muito promissor como um caminho para fornecer, deixar mais disponível a cobertura de seguros para pessoas que enfrentam esses riscos, como falhas em plantações e, como você falou, os seguros também podem reduzir o impacto de choques e aumentar a resiliência, mas devem estar conectados com uma abordagem mais ampla, específica para o contexto e que é feita sobre as capacidades de outros participantes. Então, muito obrigado por trazer essas informações relacionadas a respostas equitáveis a desastres. E, bom, agora vamos passar para a nossa próxima parte da apresentação, que é mais focada no pilar de dados. E para esse pilar, nós fizemos a pergunta: como coletar e analisar dados agregados por sexo pode informar os diferentes impactos de riscos e desastres, enquanto destaca as necessidades específicas e vulnerabilidades. E a próxima especialista que vai responder essa pergunta é Jennifer Phillips. Jennifer trabalha como uma consultora para Insurance Resiliency Global Partnership, no Centro de Excelência para Soluções Gender Smart, que ajuda a orientar
praticantes e fazedores de políticas para desenvolver financiamentos e seguros, soluções de financiamentos seguros para risco climático e desastres. Antes disso, ela trabalhou como gerente na iniciativa do Instituto para o Ambiente e Segurança Humana das Nações Unidas, em Bonn. Ela liderou contribuições para o Programa de Adaptação Climática implementado pela UN Capital Development Fund, na UNDP e UNUHS, e também dando suporte à adaptação para o clima e seguros no Caribe, implementado juntamente pela CCRFI, SPC, a Facilidade de Seguros para o Caribe. Antes dessa posição, na MCI, ela trabalhou para avançar seguros de risco e ela tem um mestrado em Economia de Desenvolvimento pela Universidade de Göttingen e um bacharelado em Relações Internacionais pelo James Madison College. Jennifer, muito obrigado. É um prazer estar aqui e eu estou contente de falar com você sobre esse tópico. Basicamente, para fornecer um histórico, eu sempre gosto de começar com os meus interesses pessoais nesse tópico, focando em gênero e dados desagregados por sexo. Eu já trabalhei em projetos, então, implementando programas de riscos climáticos em diferentes regiões, e um dos primeiros projetos em que eu trabalhei era para desenvolver um tipo de produto de seguro paramétrico que seria pago após ciclones tropicais para indivíduos, para eles começarem a se recuperar rapidamente. Então, a partir disso, nós sabemos que os ciclones tropicais e furacões não impactam diretamente um gênero e os nossos produtos são abertos para todos. Então, nós não vimos uma necessidade de adotar uma abordagem específica para gênero, mas o que nós descobrimos rapidamente, após os primeiros meses de implementação, era que os nossos produtos principalmente estavam alcançando homens e as mulheres não estavam conseguindo se beneficiar desses produtos. E isso claramente destacou que apenas pelo fato de que os desastres naturais não têm um alvo específico, ainda assim existe uma grande diferença em termos de quem tem acesso a diferentes canais de distribuição e quem faz parte da rede ou de uma cooperativa, quem pode viajar até a cidade para saber mais sobre esses programas. Então, e tudo isso tem um papel importante sobre como as pessoas conseguem se beneficiar desses diferentes produtos de seguros e mitigação de risco. Então, a razão pela qual é tão importante coletar dados desagregados por sexo é porque isso nos permite entender melhor essas diferentes necessidades de gêneros e disparidades que existem em termos de quem é capaz de comprar um produto e utilizar uma conta de poupança, por exemplo, ou obter crédito. Tudo isso vai ter um grande impacto sobre como as pessoas conseguem se recuperar após estes eventos significativos. Então, com isso, nós queríamos destacar o trabalho que estamos fazendo no Centro de Excelência para Soluções Inteligentes ou Conscientes de Gênero. O que isso significa e como nós podemos utilizar dados desagregados por sexo para nos ajudar a entender melhor isso e superar isso ao criar políticas e projetos. Então, nós sabemos que frequentemente em muitos países existe uma diferença em termos de expectativas de papéis de gênero. As mulheres geralmente assumem um papel maior de cuidar das crianças e também dos membros idosos da família e da comunidade, e isso pode restringi-las em termos de acesso a diferentes instrumentos financeiros, porque elas às vezes não podem sair de casa tão frequentemente para ir na cidade comprar esses produtos e talvez não tenham oportunidade de se associar a uma cooperativa devido a essas responsabilidades para saber mais sobre os produtos ou participar de reuniões na comunidade. Então, tínhamos que pensar em diferentes maneiras para alcançar as mulheres, para elas saberem mais. E
nós também sabemos que os dados são importantes para analisar quem tem acesso a diferentes direitos de propriedade, porque isso também afeta o acesso aos seguros. Também temos que saber que tipo de trabalho que as mulheres têm para poder entender como diferentes tipos de seguros vão afetá-las no longo prazo. Então, ao mapear isso através de dados desagregados por sexo, onde nós vemos que os papéis e ocupações na sociedade de homens e mulheres diferem, assim nós podemos identificar melhor o que nós precisamos fazer como fazedores de políticas e implementadores para entrar em contato com as mulheres e superar essas barreiras. Então, um ponto de destaque é a importância de coletar dados por sexo em termos de educação. Nós sabemos que a educação é chave para aumentar a conscientização sobre riscos naturais e quais são os melhores métodos para lidar e administrar os impactos destes diferentes eventos climáticos. Também sabemos que a educação tem um papel importante na habilidade das pessoas de participar no discurso político, porque a educação é muitas vezes chave para o avanço econômico, a melhoria econômica e ter mais oportunidades de empregos mais orientados a políticas. E então é importante saber quem tem uma voz na sociedade e quem pode trazer essas perspectivas para manifestar como as coisas precisam mudar. E também a educação é muito importante para garantir que as pessoas entendam o que e como esses diferentes instrumentos financeiros funcionam e também para qualquer um tomar decisões sobre que tipos de instrumentos financeiros eles deveriam estar utilizando, seja uma poupança, ou crédito, ou seguro, é preciso entender quais são, o que é uma taxa de juro, qual é o prêmio do seguro, se faz sentido obter um empréstimo, se os juros vão ser 30%, 40%, ou se fazer um seguro com um prêmio de risco de 10% faz mais sentido para o meu bem-estar financeiro. Então, essas coisas podem ter um impacto importante sobre quem consegue entender e acessar e avaliar que tipo de instrumento de CDRFI eles deveriam estar utilizando. E, além disso, é muito importante destacar e capturar dados desagregados por sexo em termos de emprego. Nós falamos bastante sobre como o aumento dos riscos naturais vão continuar a afetar as pessoas, mas em muitos países as mulheres são impactadas mais fortemente porque estão mais alocadas no setor agrícola. Então, sobre a questão do emprego, nós temos que ver não apenas em qual setor as pessoas trabalham, mas também em que condições. E eles podem estar trabalhando como uma agricultora, mas existe uma grande diferença entre trabalhar em uma escala menor, ao redor da casa, por exemplo, versus fazendo parte de uma grande associação ou cooperativa, porque através de uma rede maior você é capaz de acessar mais recursos, mais conhecimentos e potencialmente mais crédito ou instrumentos que possam ajudar a beneficiar as famílias após um desastre. Se você estiver trabalhando nesse setor em uma escala menor, sem essas redes, vai ser muito mais difícil para acessar esse tipo de suporte que você precisa. Além disso, é importante pensar sobre como, dependendo do papel que a pessoa desempenha, em uma cadeia de valor, por exemplo, em alguns países e comunidades, você encontra que os homens trabalham mais no campo e as mulheres mais com a venda dos produtos no mercado. Então, essas pessoas são impactadas de forma diferente pelos impactos climáticos. Então, os homens podem se preocupar mais com um aumento da chuva, chuvas em excesso, mas as mulheres vão ser mais afetadas se a chuva em excesso afetar a sua habilidade de viajar na estrada e ir até o mercado vender o produto. Então, nós precisamos entender as diferenças que cada gênero vivencia com os diferentes tipos de riscos que existem. E, como um ponto final aqui, outra coisa que precisamos considerar é que sempre
que estamos trabalhando nesses tópicos financeiros, sempre existe um potencial de que existam consequências negativas para a sociedade, dependendo em como são introduzidos. Por exemplo, podendo potencialmente aumentar a violência baseada em gênero contra uma comunidade. Então, se há um programa implementado direcionado especificamente para as mulheres, em que os homens se sentem excluídos ou sentem que as mulheres estão se beneficiando mais, precisa haver uma melhor comunicação aqui em termos de garantir que um gênero não sinta que está sendo punido ou excluído do projeto, para garantir que nós não vamos aumentar danos na comunidade. Então, eu queria resumir e dizer que existem muitos desafios e lacunas. Geralmente existe uma falta de dados ou disponibilidade de dados nos países, ou a qualidade não é a que nós gostaríamos, dependendo das perguntas que estão sendo feitas. A acessibilidade também pode ser um problema, dependendo em quem está coletando os dados, e também, muitas vezes, a interseccionalidade é negligenciada. Então, pensar não apenas em como as mulheres são afetadas, mas também diferentes grupos minoritários em uma comunidade, diferentes grupos etários, religiosos, etc., todos vão ter uma diferença, mas apesar de muitos quererem focar em tentar reconstruir rapidamente após um evento climático, reconstruir a economia e a infraestrutura, o gênero não pode ser negligenciado, pois isso é chave para garantir que uma recuperação rápida aconteça e que certos membros da sociedade não sejam deixados para trás devido à falta de ações direcionadas. Então, com isso, eu queria destacar que existem vários recursos disponíveis online para falar sobre como coletar melhor dados discriminados por sexo, que vão ajudar a determinar que tipo de programa o seu governo gostaria de trabalhar e como estruturar isso de uma maneira que seja possível monitorar os diferentes projetos e seu impacto sobre diferentes grupos da sociedade. E no nosso site, no Centro de Excelência, nós temos uma lista de recursos sobre esses tópicos. Então, com esse resumo, essa é a mensagem geral da minha apresentação, que ao dar esse passo extra, você vai tornar os seus programas mais eficientes e eficazes e com maior impacto para os membros da comunidade ao capturar essas informações. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você, Jennifer, por esclarecer sobre a importância dos dados. Foi fascinante ouvir sobre como os produtos de seguro e alívio de desastre muitas vezes não alcançam as mulheres e são predominantemente acessados por homens. E como você aludiu, nós precisamos ser mais holísticos e sistemáticos ao abordar e projetar esses produtos para eles serem acessíveis. Entretanto, para fazer isso, é crucial termos dados, especialmente levando em consideração aspectos como papéis de gênero, mobilidade, acesso a redes, onde o capital social e distribuição, canais de distribuição, e eu tenho certeza que o público apreciou isso, essa visão mais baseada em sistema, e as barreiras enfrentadas por mulheres a acessar esses produtos e a participação e o papel dos dados para abordar esses problemas. Então, por exemplo, ao entender as disparidades pelas quais as mulheres podem ter um acesso precário e dificultado à educação e à alfabetização financeira, e como você mencionou, a disponibilidade de dados, a qualidade e acesso são aspectos-chave que nós precisamos desenvolver para abordar de maneira equitável em todo o mundo. Então, com isso, agora vamos falar sobre o último pilar, que é o nosso pilar de diretrizes. Então, nós fazemos a pergunta: como políticas sensíveis a gênero e frameworks podem promover a inclusividade? E a próxima palestrante é Catherine Miles. Catherine é uma consultora de gênero para a Ensure Resilience Global Partnership para financiamento
e seguros de risco climático, CDRFI. Ela escreveu bastante sobre abordar as dimensões de gênero em CDRFI. Ela vem para esse tópico com um background em inclusão financeira feminina, políticas e regulação e desenvolvimento do setor privado. E desde 2018, ela tem dado suporte à Ensure Resiliency e membros do grupo de trabalho para identificar e promover a integração de considerações de gênero nas políticas de CDRFI e soluções. A Catherine começou a sua carreira trabalhando para uma empresa de seguros e agora ela está baseada em Oxford, no Reino Unido, e no seu tempo livre ela trabalha como uma vereadora. E nós queremos agradecer a Catherine pelo suporte como consultora de gênero para ICLEI, que foi selecionada pelo Centro de Excelência da ICLEI em soluções conscientes de gênero para receber orientação e conselhos para implementar considerações de gênero em seus produtos muito importantes para o projeto, mas claro, nós vamos ouvir mais sobre isso depois pela Isadora, mas agora eu gostaria de convidar a Catherine para apresentar como as políticas sensíveis a gênero e frameworks em governos locais podem ajudar e promover a inclusividade. Catherine, você tem o microfone. Muito obrigado. Então, políticas de seguros e financiamento para desastres climáticos podem melhorar os resultados para todas as pessoas. Então, eu gostaria de focar no que nós queremos dizer por essas políticas, por que são importantes e também falar como elas podem ser sensíveis a gênero. Então, quando nos referimos a CDRFI, políticas, nós estamos falando de várias políticas que incorporam instrumentos de CDRF. Essas políticas incluem estratégias de financiamento para desastres, políticas de mudanças climáticas, planos de adaptação nacional, políticas de proteção de adaptação social, e essas políticas são... O governo local pode ser um detentor de uma política dentro de um pool, e essas políticas reconhecem os atributos sociais e culturais e normas e oportunidades associados com sermos mulheres ou homens e abordam as implicações disso para riscos climáticos e desastres e proteção para isso. Isso está relacionado com o conteúdo da política e também o desenvolvimento e o processo de desenvolvimento das políticas e implementação e avaliação. Então, por que é importante para essas políticas serem sensíveis a gênero? Bom, o conteúdo da política ou da policy é influenciado por normas sociais. Nós já ouvimos sobre isso nas outras apresentações. É uma questão de duas vias. O conteúdo da policy precisa incluir ou abordar o contexto relacionado a gênero em que essas policies são desenvolvidas e implementadas. E para serem inclusivas, elas devem abordar outros fatos que tenham intersecção com gênero, como geografia, que podem ter implicações para o perfil de risco de um indivíduo e suas necessidades. Ignorar os impactos da dinâmica de gênero pode reforçar ou exacerbar as diferenças de poder entre homens e mulheres, tendo implicações sobre vulnerabilidade a risco climático e também é importante implementar abordagens sensíveis a gênero para essas políticas, mas também essa abordagem pode dar suporte à administração, à entrega. Eu listei aqui alguns imperativos de políticas internacionais que são implementados pelos movimentos nacionais e no nível local em políticas. Então, existe um imperativo para essas políticas nesse sentido. Agora eu quero apresentar alguns exemplos sobre como uma ação prática de políticas pode ser feita. Eu quero focar principalmente nesse slide aqui. E este é o conteúdo do CDRFI, das estratégias relacionadas a isso, planos e orçamentos. Como foi mencionado antes, isso pode incluir as políticas que os governos utilizam, o impacto que tem dos instrumentos de risco financeiro e existem várias oportunidades para considerar o gênero dentro disso. E é em termos de uma análise da política com uma perspectiva de gênero e reconhecer
as diferenças, maneiras que impactam os gêneros e como isso pode informar as suas políticas e estratégias. E nós ouvimos alguns exemplos de dados que a Jennifer acabou de mencionar na apresentação anterior. Só para dar um exemplo, um banco de desenvolvimento publicou esse diagnóstico sobre instrumentos para a construção de resiliência, então já existem instrumentos nessa região. Outro exemplo é o uso de dados de vulnerabilidade, incluindo dados de gênero e modelagem de risco. Existe uma organização na região que está trabalhando com índice de vulnerabilidade para informar isto. Isso está começando a ser utilizado, então, e é crítico, é um elemento crítico de políticas para utilizar esses dados de vulnerabilidade. Existe também a oportunidade de usar considerações de gênero para informar planos de contingência e também prioridades de pagamento dos seguros, e também pode ser para preparação ao desastre ou realocação durante desastres e também alocação após o desastre. Então, as políticas podem definir que o seguro vai passar pelos conselhos locais e que considere diferenças de gênero, por exemplo, necessidades diferentes de habitação ou prestando atenção à violência, e também podem ser alocados de maneira que fornece infraestrutura de transporte que aborde os diferentes padrões de uso, porque nós sabemos que o comportamento de mobilidade de mulheres e homens é bastante diferente. Isso é muito importante ao entrarmos em uma região nova. A IDB tem um laboratório de transporte de gênero, então existem oportunidades aí. O outro elemento dentro do conteúdo das políticas é incluir abordagens direcionadas a mulheres. Por exemplo, em regulação de seguros e políticas, nós sabemos que na Argentina o supervisor de seguros colaborou para aumentar a conscientização e criar novos produtos e melhorar as estratégias de distribuição para seguros direcionados a mulheres. Também sabemos que existe uma necessidade de criar esses produtos de seguro para diferentes grupos-alvo, baseado em lições dos projetos para seguros no Caribe, MCI, que foi mencionado antes, e no conteúdo de políticas existem muitas oportunidades para integrar gênero e em termos de dados desagregados por sexo, falamos já sobre isso, e também estratégias de redução de desastres, de riscos de desastres na Argentina, Guatemala e no Paraguai, todos incorporaram indicadores desagregados por sexo, então é possível fazer isso. E também sabemos que supervisores de seguro na região coletam dados por sexo sobre isso, e isso pode informar as suas políticas. Exemplos temos na Costa Rica, no Haiti, Chile e no México, e também fornecedores de seguro, intermediários, coletam esses dados. Por exemplo, Micro, que fornece produtos de seguro na Guatemala, El Salvador, Colômbia e México. Outra questão de política relacionada a isso é sobre a coleta de dados por sexo, monitorando os dados de pagamento de seguros. Isso pode ser útil porque podemos enxergar quem recebe o que após um desastre, quem se beneficia e quem não se beneficia. E também ouvimos sobre o Programa Mundial de Alimentos, e ele coleta dados de famílias separado por sexo. Próximo slide. Eu quero focar então rapidamente no fato de que existe um ponto de entrada para criar mecanismos institucionais para coordenar e colaborar com fazedores de políticas para equalidade de gênero, para garantir aderências a essas estratégias. O Chile é um exemplo de um país na região que tem um Ministério de Igualdade de Gênero e de Mulheres e estabeleceu um sistema de coordenação entre diferentes áreas de políticas com bastante sucesso para garantir que o setor público incorpore um foco de gênero ao planejar, fazer orçamento e implementar políticas públicas de monitoramento. Este é outro ponto em que você pode pensar e tem a ver com a participação de mulheres no desenvolvimento de políticas de financiamento de risco e instrumentos. Isso é porque muitas vezes as mulheres podem ser subrepresentadas nesses papéis, tanto em termos de quem é consultado no desenvolvimento de políticas, mas também quem está criando as políticas, como
E isso pode incluir análises de dados de liderança e participação na força de trabalho dessas diferentes instituições, pode focar e dar suporte a iniciativas para promover o networking de mulheres, a liderança de mulheres nessas áreas, as mulheres, o acesso ao banco, é um exemplo de organização, e eles têm trabalhado com supervisores de seguro, com suporte da HYI e Insure Resiliency Global Partnership, para construir a liderança. Então, existem oportunidades aí. E eu também queria trazer a sua atenção para o LAC Women's Disaster Risk and Reduction Network, criado por e para mulheres da América Latina e o Caribe, envolvido em redução de riscos de desastres. E isso está reunindo as mulheres da região, envolvendo nessa área para dar suporte umas às outras e informar a criação de políticas. Então, esses são todos exemplos. E para concluir sobre esse último slide, se vocês quiserem saber mais, existe um toolkit focado nisto, então vocês podem ver o link nesse slide. E, para concluir, incorporar essas considerações de gênero para o desenvolvimento de políticas pode e vai ajudar a proteger vidas e subsistência, garantindo que todas as pessoas sejam protegidas contra riscos climáticos. Muito obrigado. Muito obrigado por essa apresentação, Catherine. E obrigado por descrever a importância de abordagens sensíveis a gênero e outros fatores como idade, etnia e geografia. Eu gostei bastante desse ponto sobre como uma abordagem única para avaliação de risco e criar políticas não dá uma reflexão precisa sobre os diferentes perfis de risco. E como você mencionou, isso definitivamente conecta fortemente com a questão de disponibilidade de dados e a qualidade. E, em geral, fica claro da sua apresentação que estratégias de CDR e FI sensíveis a gênero melhoram a qualidade das políticas e informam a alocação de fundos e abordam os diferentes impactos de desastres. Eu também gostei dos vários pontos relacionados a gêneros que deveriam ser integrados em diferentes áreas de política e como maneira crítica para alcançar isso, a representação de mulheres em papéis de liderança e criação de políticas é crucial. Muito obrigado. Agora passamos para o nosso último palestrante dessa sessão, que vai apresentar um exemplo de um projeto implementando considerações de gênero. Um projeto da ICLEI, que foi mencionado antes, recebeu orientação para integrar gênero em considerações de CDR-FI através da Technical Advisory Facility. E isso vai ser apresentado pela minha colega Isadora. Isadora é analista regional de resiliência da ICLEI para a América do Sul. Ela trabalha para desenvolver a análise de riscos climáticos e vulnerabilidades para cidades, e dá suporte a governos locais e ações de adaptação ao aumentar a sua resiliência urbana. Ela é uma arquiteta e planejadora urbanista com mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais e um doutorado, uma aluna de doutorado em arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo. Ela desenvolve pesquisa sobre planejamento urbano, infraestrutura verde, soluções baseadas em natureza, resiliência e adaptação para as cidades que enfrentam mudanças climáticas. Muito obrigada, Nina. Eu vou falar em português. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar o projeto que nós estamos desenvolvendo com orientação, né, com liderança do Secretariado Mundial do ICLEI e implementação por meio das secretarias da América do Sul e do México e Caribe. Então, vou apresentar o projeto Urban Infrastructure Insurance Facility. Pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho, muito brevemente, do ICLEI. Acredito que todos já conheçam, porém a gente sempre traz esse conteúdo, né, para reforçar aqueles que ainda buscam conhecer a nossa rede. Trazer um pouquinho
pouquinho do contexto da América Latina e Caribe, falar um pouquinho do projeto WIFE, das cidades que estão, né, conosco no projeto e a agenda de gênero que estamos abordando. Pode passar. Então, nós temos aqui um mapa onde a gente mostra, né, os nossos escritórios. Temos escritórios por todo o mundo e destacando, né, o Secretariado Mundial do ICLEI, onde é feita toda a gestão da nossa rede, né? Aqui eu falo diretamente do escritório da América do Sul, que fica no Brasil, na cidade de São Paulo. Assim como no nosso âmbito nós temos o escritório da Colômbia, da Argentina e do Brasil, para tratar diretamente dos assuntos desses países e das regiões, especificamente. Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre CLEI, né, é uma rede global com mais de 2.500 governos associados. Nós temos basicamente 5 caminhos estratégicos, né, que esses caminhos servem para guiar as soluções que nós ofertamos para as cidades, né? São os caminhos de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo e centrado nas pessoas, resiliente e circular. Então, esses 5 caminhos norteiam os projetos e produtos que a gente entrega para as cidades, e não somente para os governos, mas também para as populações que habitam esses territórios. Pode passar. Então, trazendo um pouco, né, do contexto de desastre da América do Sul e América Latina em geral, os eventos climáticos nós sabemos que vão ser cada vez mais frequentes. Nós contamos com altas taxas de urbanização que agravam ainda mais a vulnerabilidade climática e a vulnerabilidade urbana. Nós temos disponibilidade limitada de recursos financeiros e ainda é perceptível que essa quantidade de recursos disponível é colocada principalmente em projetos de mitigação. Então, nós vemos um desafio que é desenhar, desenvolver projetos no âmbito da adaptação e da resiliência urbana, para também atrair, né, os bancos e as instituições financiadoras para essa temática. Pode passar. E trazendo um pouco do contexto de desastre para as mulheres, né, para esse recorte que a gente vem trabalhando, eu trouxe aqui alguns dados, né? As minhas colegas já trouxeram uma boa parte dessa informação, porém, só para reforçar que mulheres e meninas representam 80% da população deslocada por conta da ocorrência de desastres no mundo. As mulheres recebem, em média, 21,3% menos do que os homens, e principalmente as mulheres negras recebem um salário 55,6% inferior comparada com homens brancos. A gente vê uma situação, é uma situação que a gente vive cotidianamente, né? Porém, quando a gente observa os números, fica muito mais claro o quão diferente é o contexto, né? Do ponto de vista da mulher, do ponto de vista do homem e dentro dos diversos recortes da população. As mulheres também enfrentam desafios em relação à pobreza, em relação ao tempo dedicado, pois são uma parte da população que tem a tendência de ter mais cuidados com doentes, feridos, e nessa situação de desastre é onde a gente percebe a atuação das mulheres, né? Principalmente nas populações vulneráveis, onde grande parte das casas são chefiadas por mulheres. Então, isso aumenta cada vez mais o desafio para essa parte da população, para esse gênero. Pode passar, por favor. Então, trazendo um pouco aqui do projeto IFE, né? Nós temos alguns objetivos que são basicamente facilitar a tomada de decisão de risco e desastre dos municípios e fortalecer a resiliência financeira das cidades. Como resultados, nós buscamos desenvolver produtos de seguro sob medida para cada cidade com que nós estamos trabalhando. Buscamos também apoiar a população vulnerável,
com necessidade de assistência de emergência, a reconstrução rápida e facilitada dos serviços de infraestrutura crítica e assistência financeira. Nós, como eu já mencionei, né, o projeto IFE é financiado pelo KfW, Banco de Desenvolvimento Alemão, e implementado pelo ICLEI, por meio da Secretaria Mundial e seus escritórios da América do Sul e Caribe. Pode passar. Então, o projeto IFE em números, né, nós estamos trabalhando com 10 cidades, sendo 5 cidades da América Latina e 5 cidades da América do Sul. Temos por volta de 7,5 milhões de pessoas que serão atendidas. Essa é uma aproximação, né, com base nas cidades que estamos trabalhando. Mais de 100 milhões de euros estão alocados nesse projeto, né, e ele vai até 2025. Pode passar, por favor. E, para finalizar, só queria pontuar, né, que o projeto IFE, originalmente, ele não foi desenvolvido contando com a pauta de gênero, né, foi algo que foi incluído nesse ano, desde maio, né, a gente vem fazendo algumas análises das lacunas presentes nos principais produtos do projeto. Atualmente, nós temos o acompanhamento pelo Centro de Excelência em Issue Resilience, do Centro de Consultoria Técnica, através da consultora Catherine. É um prazer contar com o auxílio, com o apoio da Catherine no projeto. A gente está tendo muito aprendizado, né, nesse caminho, e nós estamos vendo a relevância, a importância de adquirir conteúdo, informação sobre a pauta de gênero em relação a mecanismos de financiamento e emergência climática. Então, estamos tendo uma experiência muito boa nesse projeto, né, o IFE, e é algo que nós pretendemos também aplicar em outros projetos do ICLEI. Então, assim eu finalizo a minha fala. No próximo slide tem os contatos do Escritório da América do Sul, e agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Wonderful. Thank you so much, Isadora. Fantástico, muito obrigado, Isadora, por fornecer essa visão geral sobre o programa UIF e o que tem sido feito para incluir considerações de gênero para a CDRFI. É muito bom reconhecer que ICLEI garante e gostaria de incluir essas considerações em projetos futuros. Também é muito bom aprender sobre esse projeto que inclui colaboração com bancos, cidades e organizações como o ICLEI, e é sempre fantástico que o projeto tenha flexibilidade para ser adaptado com base nos resultados para incluir o aspecto de gênero, e eu tenho certeza que essa adição vai aprimorar os resultados do projeto, e eu também concordo que isso deve ser incluído como um aspecto em mais projetos por padrão daqui adiante. Com isso, muito obrigado pela sua apresentação, Isadora. A próxima parte dessa sessão, originalmente ia ser uma sessão de perguntas e respostas, mas infelizmente nós tivemos uma série tão interessante de apresentações hoje e por isso não vamos poder continuar com essa sessão de perguntas devido ao tempo, mas eu agradeço muito pelas suas contribuições a essa discussão, e com isso eu acredito que chegamos às considerações finais, e para isso eu gostaria de agradecer cada um de vocês por fazerem parte dessa sessão do dia de hoje. Foi uma sessão bastante inspiradora, e eu espero que nós possamos pegar essa informação que aprendemos hoje para aplicar, para fazer a diferença em como nós abordamos cidades e CDRFIs. E nós queremos agradecer os nossos palestrantes convidados por serem tão generosos e compartilhar as suas apresentações e ideias hoje. Para Maria Eduarda, nós gostaríamos de agradecê-la pela sua apresentação inspiradora sobre o programa Promorar de Recife e por trazer atenção ao papel
crucial para a cocriação nesses programas e incorporação de aspectos de gênero em KPIs para garantir a representação em programas significativos como esse. E para a Letícia, nós agradecemos por sua apresentação sobre o papel de microseguros para desastres em grupos vulneráveis e a importância de capacitação. Para a Jennifer, queremos agradecer você pela sua apresentação muito informativa sobre o papel dos dados e resiliência climática e como isso pode nos ajudar a entender as barreiras que as mulheres enfrentam para acessar produtos de seguro e sobre como essas barreiras podem ser abordadas. Para a Catherine, queremos agradecê-la pela sua excelente apresentação sobre o pilar de diretrizes, especialmente por descrever os pontos de entrada para políticas que podem ajudar na integração de perspectivas de gênero para a resposta a desastres. E para a Isadora, agradecemos pela sua apresentação esclarecedora sobre o programa da UIF e a importância de incorporar as perspectivas de gênero em projetos para garantir ou melhorar os resultados. E também queremos agradecer os nossos intérpretes pela interpretação ao vivo para espanhol e português nessa sessão, permitindo que fosse acessível e inclusiva para um público maior. E também queremos agradecer o nosso time do Daring Cities, eles que estão criando a mágica por trás da cena. Então, muito obrigado pelo seu suporte e a todos que fizeram esse evento acontecer. E então, seria incrível vê-los todos no próximo evento, que significa Forjando Parcerias, iniciativas orientadas a partes interessadas para adaptação e resiliência em cidades do Sudeste Asiático, que vai acontecer em 22 de agosto, e você pode obter mais informações no chat. Então, por favor, registrem-se para esse evento. E então, finalmente, obrigado para o público por participar deste evento e por se engajar ativamente nas pesquisas no Slido. Muito obrigado pelas suas respostas e, infelizmente, também muito obrigado pelas perguntas. E com isso eu gostaria de agradecê-los mais uma vez e eu desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado.